curso mexeu muito com a vida delas, então só para reforçar, acho que vale a pena, a igreja vai se enriquecer demais mesmo com esse curso Perspectiva. Aí, eu estou reforçando porque sei que vai ser bênção na sua vida. E eu fiquei pensando no pensamento que alguns poderiam ter aqui. Eu não sou um missionário, então não vou fazer esse curso não. Eu tenho uma ótima notícia para te dar, você é um missionário, queira ou não. Aceitou Jesus, assim é na hora. Recebe essa rubrica na vida. Você é um missionário. Onde você está? Amém? Mesmo não dizendo amém, você é um missionário. Você pode ser um mau missionário. Pode ser. Como a igreja se tornou uma péssima missionária, é o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Sobre esse tema da reforma ao mundo pós-cristão. É esse mesmo? É que eu não fiz com essa configuração interessante, né? Vai para lá, vai mudado. Fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Mas fala ao coração, por favor, Pai. Aquela palavra específica que nos transforma, que não apenas encanta pela beleza, mas é a Tua palavra, mas que transforma, que muda, que reforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a introdução, queridos, um texto bíblico que me chamou muita atenção nessa última semana, fiquei a semana inteira pensando no nosso tema aqui. E aquela carta da igreja, carta à igreja em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. E ele fala assim, verso 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A gente vai falar de uma época em que a igreja se encontrou e, de certo modo, a gente vai ver que ainda se encontra nessa mornidão. Uma igreja que entrou em uma crise muito profunda. A reforma, pode botar esse primeiro, eu botei logo tudo de uma vez, tomara que dê para ler aí. A reforma, com o pastor Sérgio Quitagal, um professor de história também, e como vimos na primeira semana, também com Romualdo, também pastor, professor de história, os pressupostos da reforma maravilhosos, que mudaram o mundo. Ela impactou o mundo, deixou um legado maravilhoso, culturas inteiras foram influenciadas pelos ideais da reforma, sistemas econômicos sofreram mudança a partir daí, uma influência de uma felicidade que não precisaria, né, esperar pelo paraíso, ela poderia acontecer aqui agora e dependeria da força do trabalho. Isso tudo foram coisas, essas coisas todas decorrentes aí da visão da reforma. Não sozinha, obviamente. Como a gente viu semana passada, a reforma não foi um agente isolado dessas transformações, mas teve uma contribuição fundamental. A educação passou a ser um direito de todos, porque o leigo passou a ter acesso à leitura e ao saber. A família ganhou um status de bênção e prazer. Ela sai de um lugar só de dever, de obrigação, e ela passa a ser um lugar que você pode ser feliz. Deus estabeleceu a família para a felicidade. A mulher foi dignificada, ideais de justiça se espalharam. Uma coisa muito importante também, o poder político saiu das mãos da igreja, foi para os leigos, para o povo em geral, e, enfim, uma diversidade de estruturas, temas ganharam força com a reforma.
Não fez isso sozinha, mas foi uma definidora de mudanças. E a igreja também, especificamente, sofreu mudanças fundamentais. O povo passou a ter acesso à leitura bíblica, e o que estimulou a alfabetização, coisa, não sei que vocês sabem, aqui no Brasil mesmo aconteceu isso. Me lembro uma vez, Darcy Ribeiro, educador incrível, ele falando que uma das maiores forças incentivadoras da alfabetização no meio do povo é a Bíblia. Eu falo, porque o cara se converte e ele quer ler a Bíblia, então ele tem que aprender a ler. Interessante isso, né? Eu me lembro dele falando isso. Então, a salvação não é mais algo comprado, nem fruto de um trabalho, de obras. Passa a se entender a salvação como fruto da graça de Deus, deixa de ser também um instrumento de exploração. Os cultos e liturgias são contextualizados para a época, para que o povo participasse de um modo vivo. O culto era numa linguagem compreensível e havia participação, havia discussão. Isso foi fundamental. O Evangelho é disseminado de forma que todos possam entendê-lo e se maravilharem com a sua mensagem. E isso no decorrer dos séculos, após a Reforma, houve muita guerra, católicos e protestantes, guerra mesmo, muita gente morrendo por causa disso. Aí vem o Edito de Nantes, que obriga a paz, não quero mais ninguém matando por isso. Quem fizer isso vai para a guilhotina também. E anos depois, esse Edito de Nantes é revogado. Agora, agora podem se matar de novo. Obviamente não estava escrito isso, mas isso provocou, foi uma bênção, porque provocou a disseminação do Evangelho em várias partes da Europa. Eles começaram porque foram perseguidos e também espalharam aí o Evangelho. Bem, isso tudo são pontos interessantes para a gente ver a mão de Deus atuando aí. De qualquer modo, o mundo começa a se maravilhar com essa mensagem, igrejas e mais igrejas surgem em toda a Europa, no mundo todo, na verdade, se espalham pelo mundo. A igreja vive momentos de glória, de um vigor enorme. Mas, nos anos seguintes, nos séculos seguintes, especificamente a partir do final do século XVI, início do século XVII, e o que se consolida no século XVIII, o mundo passa por transformações dramáticas e a igreja não fica ilesa a estas transformações, ela também sofre. E aí vem o declínio. O mundo passa por, eu vou explicar rapidamente esse tema pós-cristão, o mundo passa por uma transformação que a gente tem que compreender, porque a gente está nisso hoje. Se antes eram pressupostos cristãos que regiam todo o saber, partia-se de um pressuposto, Deus. Deus é criador. E, enfim, isso sai de cena. Os pressupostos cristãos não comandam mais o saber, não comandam mais toda a forma de articulação da vida, não comandam mais. Sai de cena isso, a gente vai ver isso com mais detalhes. Então, o mundo ele é refeito em outras bases, e surgem muitas, há uma confusão enorme, muita guerra também por causa disso. A gente vai até falar um pouquinho disso aqui agora. E surge, então, no século XVIII, que é o tempo onde a crise se acentua muito mais, na igreja, especialmente, é o século das luzes, influenciado principalmente, não apenas, mas pelas ideias de Voltaire e Spinoza, a gente vai ver, outros filósofos que ficavam assim, um brigando com o outro, de quem tinha um pensamento que comandava, e a igreja, a gente vai ver, ela assimila muito disso, muito mesmo, e a igreja sofre uma influência muito grande. Então, sob forte influência da Renascença, está ali, o Renascimento, isso aqui, gente, é uma visão, por favor, muito en passant mesmo, claro,
tem compêndios sobre cada um desses tópicos aqui, mas só para a gente entender o que aconteceu com a igreja. Então, nessa época, sob influência já do Renascimento, da Renascença, os ideais humanistas, eles começam a dominar a cabeça de todo mundo. É uma compreensão antropocêntrica, racionalista do mundo, antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro das coisas. Essa já é uma visão que começa a dominar a mente de todos. Não é mais Deus o centro, o homem, na verdade, ocupa o lugar de Deus. E racionalista do mundo, que vê o homem com seu raciocínio lógico e sua ciência como árbitros da vida. Isso aqui é fundamental. O homem ocupa o centro e a sua lógica e a sua ciência, ciências naturais, elas serão o árbitro da vida, a verdade será estabelecida a partir do homem, a partir da ciência, ciência essa elaborada e construída pelo homem, por sua razão. Então, toda a vida manifesta é regida por isso. Então, o modo de pensar, todo o modo de pensar, é influenciado por esse racionalismo. Ele passa a ser reinante em todas as estruturas e pensamentos, comanda mesmo. Então, olha só o que vai acontecendo nesse tempo. Vejam se vocês identificam algumas dessas coisas, como eu creio que sim, nos dias de hoje. E os textos sagrados, eles começam a ser questionados quanto à sua autenticidade. Isso aqui é fruto, em parte, pasmem, da própria reforma. Porque a reforma, ela traz a seguinte informação: a igreja de então está equivocada. A igreja está equivocada no que diz respeito, aí, Lutero então diz lá aqueles pressupostos que o Romualdo já colocou aqui para a gente. Aí o sujeito pensa assim: opa, então a igreja pode errar? A igreja pode errar? Aí Lutero diz: pode. Isso abre na mente de muita gente o que alguns já estavam pensando ali, essa liberdade de pensamento. Como a gente viu semana passada aqui, não quer dizer que você pode entender o que quiser do texto bíblico. Existem normas, pressupostos que eu tenho que me ater a eles para ser fiel à palavra, como a Bíblia explica-se a si mesmo. Você não pode pegar um pensamento isolado de uma perícope, de um parágrafo, de um contexto maior. O contexto é importante e tal. Mas é fato que isso, alguns se utilizaram disso para pensar assim: já que não é a igreja que domina, já que esse sujeito teve essa liberdade, então todo mundo pode ter. Um erro, um equívoco, mas assim que aconteceu. Então, secularmente, digamos assim, o que depois, infelizmente, a igreja assimilou, exclui-se a revelação de Deus ao homem, assim como qualquer intervenção de sua parte. O que vai acontecendo é que o sobrenatural é negado, não pode mais fazer parte da vida, da história. Por quê? Ora, se o que rege é o raciocínio lógico, as ciências naturais, você não pode pensar no sobrenatural a partir desse pensamento de causa e efeito. Se você não conseguir encaixar na lógica da ciência de então, do pensamento de então isso é excluído. Então, o sobrenatural é negado porque não pode fazer parte da vida, da história. Não se pode aferir causa e efeito. Esse é o critério absoluto da historicidade e verdade. Uma praga quando entra esse racionalismo, que nós somos vítimas hoje. Nem todos, alguns. Entra um vírus na sua cabeça, essa racionalidade, você tem dificuldade de aceitar, de lidar, de conviver com um sobrenatural que não é explicado por causa e efeito, por uma lógica, ela transcende toda a lógica, por isso é transcendente. Então, e olha que coisa interessante, coisas, fatos, narrados na Bíblia, que assim eram vistos como fatos, não se questionava, os milagres, todos relacionados no Antigo Testamento,
o nascimento virginal de Cristo, sua ressurreição, os milagres do Novo Testamento, a mentalidade antes desse tempo era o seguinte: fato, aconteceu. Os milagres, eles passam a ser vistos como invenções piedosas. Isso aqui eu já estou falando da teologia de então. Eu não estou falando de um pensamento filosófico secular, também, mas que a igreja, a gente vai ver, a teologia liberal, assumiu isso. Invenções piedosas construídas por falta de uma lógica natural que lhes explicasse. Eu já li muita coisa sobre essas tentativas de explicar. Eu me lembro uma daquela, quando as águas se mexiam, o anjo mexeu na água, e quem entrasse seria curado. Aí falaram que havia uma corrente subterrânea, uma coisa tremenda, o Mar Vermelho. Então, uma tentativa, sim, o tempo todo de explicar o que aconteceu, e quando não havia explicação, olha, isso aí era uma forma, na época, de falar, era uma fábula, uma lenda e tal. É claro que você não pode fazer uma interpretação literal de tudo que há na Bíblia. A gente viu isso semana passada. Você pega Apocalipse, se você quiser entender Apocalipse de um modo literal, você vai pirar. Já pira sabendo que não é literal. Muita coisa, mas você jogar tudo na conta de que não é uma compreensão literal, você tem que, obviamente, ver o contexto, ver tudo isso que ajuda a gente a entender quando há mesmo milagre. Enfim, os milagres deixaram de ser entendidos assim como milagre. Porque não há uma intervenção de Deus. Não há. Há um Criador, a gente vai ver isso, muitos acreditavam assim, mas não há uma intervenção. Deus é retirado da terra e da história, e o homem ocupa esse espaço. Aí já é o pensamento filosófico da época, pós-reforma. O homem se torna a medida de todas as coisas, seu propósito, seu fim. Ele, então, vai buscar uma política sem um direito divino, porque a igreja sai da posição de detentora, do poder do Estado, ela sai desse lugar. A reforma serviu muito para os poderes de então, políticos de então, e só que a reboque disso vem também uma religião sem mistérios, sem dogmas. Os dogmas são abandonados. É muito interessante aqui nesse tempo que existe uma coisa que alguns chamam de abolição da dúvida. Bem, ou você se lança num misticismo e crê na dúvida, e crê nos milagres, e misticismo aqui num bom sentido, tá, gente? Tudo aquilo que é ação do Espírito é místico, é mistério, é nesse bom sentido. A gente, às vezes, tem medo de usar alguns termos, porque são usados por aí afora, mas azar deles. Essa expressão é nossa, tá? Ou você abolir a dúvida, porque você pode não crer. Foi aberta a temporada da descrença. Você pode não crer, não tem problema, já que isso é uma construção humana. Imagina a mente das pessoas. Hoje, isso impera na cabeça de muita gente. Sem culpa nenhuma, você pode descrer. Ou então, você pode entender a dúvida como sendo um limite que a minha mente não consegue jogar dentro da lógica, mas há uma lógica para isso. Mas, somente com uma ciência regida pelos poderes da natureza, ciências naturais, não se duvidaria mais da felicidade, e o mundo proporcionaria ao homem bem-estar, glória e felicidade do futuro. O aqui e o agora é que importa, que é o que rege. É interessante, porque a ideia do aqui e do agora, o que importa, é bíblica. Jesus ensinou isso. Basta cada dia o seu mal, mas numa perspectiva espiritual, onde eu olho para a minha vida hoje e lanço ela aos pés do Senhor. Eu descanso em Deus e me preocupo com o que eu tenho que fazer hoje, e não me preocupar
com demandas futuras. É bíblico. Só que aqui é compreendido o seguinte: felicidade depende do que você vai fazer com a sua vida agora. E é claro, aqui entrou, a gente vai ver daqui a pouquinho, em algum momento, o endeusamento do sucesso, né? Ora, se por um lado eu tenho que entender que eu posso ser feliz vivendo uma vida digna agora, e o meu trabalho vai ser instrumento para essa felicidade agora, essa é uma visão cristã. Calvino inaugurou esse aspecto fundamental para a vida da gente. A alegria, a felicidade não é só vida futura no paraíso. Agora realmente é uma alegria, mas você tem que entender todo o seu trabalho como sendo uma vocação para você servir a Deus e contribuir com Deus na construção do mundo. A implantação do reino de Deus se dará por meio das nossas vocações, profissões, e eu a colocarei a serviço de Deus. E se fizer bem feito, eu terei um retorno onde a sociedade retornará à vontade de Deus. Calvino acreditava nisso. E isso é fato. A gente quer lutar para uma sociedade melhor, e o seu trabalho, a sua vocação é fundamental para isso. Mas se isso se torna um fim em si mesmo, então é um campo fertilíssimo para o consumismo, para o sucesso, para a vaidade humana, e a gente vai viver buscando essas coisas porque elas têm fim em si mesmo, quando a visão cristã não era essa. Todos têm uma vida digna, para a glória de Deus, e assim a gente glorifica o Senhor. Está claro até aqui, gente? O que não tiver entendido, levanta a mão e o pastor Josué vai responder ali. Por favor, que eu estou, em alguns minutos, falando de 2 séculos e meio, ou mais até, né? Então, a felicidade, ela passa a ser desvinculada da fé, e ninguém quer saber mais de ser feliz depois, no paraíso prometido pela religião. Ninguém quer esperar. A felicidade é terrena e deve ser fundada na razão e na ciência. Esse que foi o problema. A razão e a ciência agora são frutos o fundamento da felicidade. As verdades tradicionais são rejeitadas. Esse é um ponto fundamental. As verdades tradicionais. Eu não estou falando das tradições litúrgicas de comportamento da igreja. As verdades tradicionais, junto com as tradições litúrgicas de comportamento, culturais, são abandonadas. A criança é jogada fora junto com a água suja. As tradições elas estavam atrapalhando muito realmente, mas junto com isso vão também as verdades da fé cristã. Não passam de sonhos metafísicos, enganadores, só que elas são jogadas fora. Há um Deus criador e tudo, enfim, e mantenedor, providente. Isso é jogado fora e nada entra nesse lugar, nada entra. Há um vazio, há um desespero. E nesse campo aí, surgem alguns pensamentos, alguns pensadores. Spinoza é um deles, se infiltra na Europa. Ele afirma que a religião cristã tem um caráter transitório, não eterno, é relativo, não é absoluto. Então, é um Deus criado pela mente humana, um Deus racional, construído a partir do homem, uma substância sem vontade própria. É a ideia de Deus. Há Deus, mas Ele não é um Deus pessoal. Locke é um outro filósofo que ele espalha o deísmo, que é essa visão de um Deus impreciso, um Deus que não é presente, um Deus que não é pessoal, um Deus que não é atuante e muito menos providente. Não interfere na história. É quase a ideia de que deu o pontapé inicial e saiu do jogo.
Tá? Essa é a visão, nas minhas palavras toscas aqui, do que é o deísmo. Deísmo existem deísmos, tá, gente? É diferente dessa visão teísta, a nossa, de que há um Deus que é pessoal, que a gente conversa com Ele, que interfere na nossa vida, interfere na história, mais do que isso, é Senhor dela. Esse é um Deus, nós cremos que há um Deus Criador. É o que mais, na verdade mesmo, visão deísta, é o que mais comanda a vida na sociedade hoje. A grande maioria da população é assim, Deus é Criador, e se fala muita coisa e tal, mas alguns até creem num Deus providente, não, Deus abençoa e tal, mas não é um Deus que atua, e é um Deus que tem mandamentos, que espera uma resposta nossa. Esse, então, está fora de cena. A razão, ela insufla os homens no seu poder crítico, eles podem agora questionar tudo, Deus não comanda mais as criaturas, se você quiser, você pode anexar Deus à sua vida. Anexar. E Bonhoeffer, já no século passado, afirma que o Ocidente estabeleceu uma impiedade, é a impiedade ocidental, que está aí no tópico, criando uma religião por hostilidade à igreja. A religião, agora, comandava as pessoas, era ser hostil à igreja. Todo mundo. O ser humano é que é endeusado. E ele fala assim, ao destroçar a fé bíblica em Deus e todos os mandamentos e ordenações divinas, o ser humano se destrói a si mesmo. Surge um vitalismo desenfreado que traz consigo a dissolução de todos os valores, sossegando apenas na autodestruição final, no nada. O texto profético do Dietrich Bonhoeffer está no seu livro Ética. Até aqui, se alguém depois quiser dar uma lidinha. Então, alguns efeitos são importantes aqui para a gente entender. Pode passar. Isso. Eu não estou nem acompanhando ali, gente. Mas aí, vou acompanhar agora. 3. Alguns efeitos desses pensamentos todos. Vamos lá. A teologia liberal. A teologia se rende ao pensamento humanista e naturalista e extrai o transcendente da fé cristã. A presença e a atuação do Espírito de Deus é substituída por um culto meramente racional, um culto sem um Deus vivo, atuante e presente. O ecumenismo é aceito, ou seja, a visão, a frase que vocês conhecem, todo o caminho leva a Deus. Mais do que isso, esse ecumenismo que eu estou falando aqui acreditava o seguinte: todos os líderes religiosos, eles não passam de manifestações iguais de Deus na terra. Então, Jesus é colocado ali ao pé de igualdade com Maomé e tal, porque assim você pode aceitar toda a religião. Então, para que fazer parte de uma igreja? Eu vou me adequar à religião que for mais confortável para mim, que exigir menos de mim, menos responsabilidade, menos mudanças. E, olha, eu estou falando lá do século XVIII, mas estou falando de hoje também. Quantos de nós não encontram conforto em algumas posições porque elas nos permitem permanecer em alguns pecados? Tiago já exortou a gente para isso. Pessoas que procuram líderes que ensinam coisas que as permitem viver em seus próprios pecados. Então, ficou uma igreja fria e estéril. Ela passa a viver para manter-se em si mesma. Eu assisti uma pregação do nosso irmão Paulo Sicoli, ele falando da igreja na França. A igreja lá tem uma missão: não morrer, manter-se a si mesma. Vira um gueto, vira um clube, um Rotary ali, onde as pessoas o Rotary até nem conheço quase nada, mas vejo que ele faz praça, ajuda pessoas, doa coisas. Nem isso é, então me perdoe se alguém pertence ao Rotary, nem sei o que é direito. Mas virou um clube onde você tem que se sustentar. Um amigo meu, pastor, falou de sua igreja.
É demais, gente. Uma igreja milionária, uma conta bancária extraordinária. Ele fala, Vande, são milhões de dólares. E a igreja guarda, não faz nada. Ela é uma igreja voltada para manter-se a si mesma, suas tradições, fria, não evangeliza, não faz ação social, não faz nada, mas tem lá aquele dinheiro, ela está acumulando. E não tem projeto nenhum para esse dinheiro, ela só quer ter o dinheiro. Abandona a tradição da verdade revelada na palavra de Deus, apega-se às tradições litúrgicas congeladas e descontextualizadas. Eu já estou falando de igreja evangélica. Não há vida na igreja, não há vigor, não há Deus. Quem quer frequentar uma igreja assim? Pergunta que a gente tem que fazer hoje. Se alguém vem à nossa igreja e não encontra Deus, transcendência, ela pode até vir, porque tem gente querida, gente amigo, tal, mas vai embora. Se tem algo que faz alguém ficar na igreja, é experiência com o transcendente, a experiência com a presença de Deus. A igreja é o único lugar do mundo que pode dar isso às pessoas. Eu não falo igreja aqui, eu falo igreja onde o povo de Deus se reúne, na sua célula, na sua casa, mais que isso. Quando você está com alguém no seu trabalho, ali, você pode ser esse instrumento onde Deus se faz presente no seu escritório. Não há experiência, não há igual a essa. E se não tem? Para quê? Extrai-se da palavra de Deus o seu poder transformador. O Evangelho sai de seu lugar transformador, cedendo sua função para soluções humanistas. Lutar por direitos é o que importa somente. É interessante que a luta por direitos, o que não é ruim. Tudo é ruim quando se absolutiza. Há uma busca pelos direitos enormes. Surgem aí, então, nessa época, os direitos humanos. Maravilhoso, mas aí isso se torna o carro-chefe, o comando, a voz de comando de todos. E perde a sua função profética. A igreja deixa de entender que eu vou abrigar ao outro, eu vou ser um instrumento de justiça, sendo um valor cristão, se eu tiver a visão cristã em meu coração. Ela tem que afetar a minha vida. O mundo não será cristão se não for composto por cristãos. Cristão mesmo, com os valores e tal, a gente tem que espalhar essa verdade para que homens cristãos façam prevalecer os pressupostos e as verdades dos valores cristãos. Conquanto a gente tenha que lutar para que valores cristãos sejam impostos até mesmo numa sociedade não cristã, para que não haja injustiça e calamidades como a gente vê acontecer por aí. Mas ela perde sua igreja, sua missão profética, sua função profética. Pode virar, é uma igreja que deixou de fazer pontes entre sua mensagem e o mundo contemporâneo. A igreja não respondia mais nada, gente. A igreja não conseguia ler a Bíblia e aplicá-la à vida. Totalmente alienada. Um boom enorme de saberes, de conflitos, de perguntas, de questionamentos, avanço tecnológico avançando de um modo desenfreado, e a igreja ali com os seus pensamentos. Ai, como dói ver isso acontecer hoje ainda. A igreja evangélica, quando entra em cena, os políticos evangélicos, sempre os mesmos temas. Falei, gente, será que esse é o único tema que a igreja sabe discutir? Não estou dizendo que nem deveria discutir, mas ficam séculos e séculos discutindo o aborto. Vamos discutir, mas tem muita coisa passando nessa peneira e a gente tinha que ficar ali, remoendo antes. A igreja se aliena das questões do seu mundo. E quando faz com uma aplicação de juízo, com legalismo, ou
naquela época e hoje também, uma versão subjetiva, filosófica, onde os valores cristãos assumem o lugar da fé cristã. É fácil você ir hoje, eu sei porque amigos meus já foram e isso é verdade. Eles vão na Suíça, Antônio Carlos falou isso aqui, não faz muito tempo. E você encontra alguém lá que tem todo o ideal cristão na sua cabeça. Ele se diz, eu sou um cristão. Ele luta por justiça, igualdade, uma vida correta, dignidade e tal. Um cristianismo sem Cristo. Ele fala, não, eu não preciso, para ser cristão, acreditar no seu Cristo. Para mim, a melhor proposta para a vida é o cristianismo. De um jovem me falou isso, eu acho que o cristianismo é a melhor proposta para a vida, para se viver. Se tirar a mensagem da cruz da fé cristã, ela vira um sistema como qualquer outro. A mensagem da cruz se torna obsoleta. Então muitas coisas melhor a se fazer do que ir à igreja. A mensagem da cruz se torna obsoleta. Você está se chocando? Deveria. Porque é chocante. Chocante ver que isso ainda é verdade. Evangelismo e serviço são conceitos ultrapassados, a igreja se acomoda em seu conforto. Eu estou falando daquele século, gente. Estou. A igreja se acomoda em seu conforto, oriundo do avanço econômico e tecnológico. Posso abrir meu coração? Se tem uma coisa que me atrapalha na minha missão, não é só o conforto e a tecnologia, mas a vida me engendra. A vida está tão complexa que ela me engendra. Ela me aprisiona. E eu fico assim, nesse emaranhado da vida urbana hoje, da nossa vida, de tantas e tantas e tantas demandas, como Mateus 13 é verdade, os cuidados desse mundo. Meu Deus, é demais isso. São muitos cuidados para se ter. E aí a mensagem da cruz fica em segundo plano, porque eu tenho que dar conta da vida. E fico pensando se essa não é uma leitura cabível para o mundo jaz no maligno. São sistemas e mais sistemas que roubam o nosso tempo. Seu corpo é vendido ao seu trabalho. É impressionante o sistema como foi criado. 8, 10, 12 horas você trabalhando ali, escravizado por aquilo, sem entender que Deus te colocou num trabalho, para de algum modo esse trabalho ser fruto de bênção na vida da sociedade, ser expansão do reino de Deus. Essa música que foi cantada aqui, eu quero estar nesse lugar onde não sei o que não me corrompa, as riquezas não me seduzam. Coisa difícil essa. Imagina a igreja nessa revolução industrial, tudo crescendo, fascinada com esse universo, fascinada. Fascínio que não acaba. Nós vivemos uma hipnose da tecnologia e a mensagem da cruz se torna obsoleta. A felicidade, com certeza, não está na igreja ou em sua mensagem. E a missão cede espaço ao que o Bonhoeffer chamou de idolatria do sucesso. É difícil, gente. Eu acho muito difícil você não ser pego por essa idolatria do sucesso. Todos nós nos sentimos pessoas valorizadas. A nossa estima está pautada no nosso sucesso, no nosso valor. Vocês sabem, eu sou psicólogo, é impressionante como a gente atrelou a identidade, o valor próprio ao que você fez na sua vida, o que você construiu, ao sucesso. É uma prisão que ela não é assim, ela está, vou dizer para pegar assim ela está no nosso DNA. Eu não consigo mais me sentir seguro e amado, valorizado e bem se eu não sou uma pessoa de sucesso.
na ponta. Pastores entram nisso, se eles não conseguem uma igreja com uma conta bancária, não sei quantos membros e tal, eles se sentem um fracassado. A igreja tem que crescer, gente. Mas você tem que se alegrar no Senhor pelo crescimento da igreja. E não atrelar o sucesso do seu ministério, porque a igreja está crescendo, e isso nós sabemos muito bem. O país tem exemplos maravilhosos de igrejas mega, que, no meu entender, à luz das verdades tradicionais, elas estão completamente fora dessas verdades tradicionais, as verdades do Evangelho, as verdades pressupostas do Evangelho. E mega igrejas, vendendo as novas indulgências, e uma teologia do sucesso que é maligna. Poder usado para si mesmo. Coisa do homem. Estava estudando a Revolução Francesa, que aconteceu porque a igreja dominando, e a classe pobre totalmente ultrajada, e prisões assim, o cara tinha poder, ele mandava prender, guilhotina e tal e tal. Aí vem a Revolução Francesa, primeira fase dela, pela minoria do próprio Congresso lá, da Constituição deles, da Assembleia deles, eles assumem o poder e fazem o mesmo. Começa a fazer o mesmo. Eu falei, gente, é isso, começa a fazer a mesma coisa. Começa a assumir o poder também, aí vem a segunda fase da Revolução, tira esse pessoal do poder, e começa, o povo ali, assumido, começa a fazer a mesma coisa, aí vem a terceira fase da Revolução. Eu falei, ser humano, é isso. A gente tem que cantar mais essa música, onde as riquezas não me seduzem. Idolatria do sucesso. O sujeito glorificado é o sujeito bem-sucedido, e todos querem abocanhar uma parte desse sucesso. A igreja se rende à idolatria do sucesso, o que esperar dela? Hoje, a versão hoje, Bonhoeffer nem conhecia a teologia da prosperidade como ela é vista hoje. Um irmão aqui da igreja fez parte de uma igreja que ela é dominada pela teologia da prosperidade. E ele se queria implantar na igreja uma ação, ele era de uma cidade mais pobre, e queria, falei, não, nossa missão não é essa, não é ajudar pobres. Nós temos que levar as pessoas pela fé a acreditar que elas vão ter uma vida de sucesso. Coisa mágica, mágica. Sucesso que não considera a misericórdia é fracasso total, total. Então a igreja apregou, pode mudar, meu irmão querido, a igreja apregou um Deus vivo, mas vive como se ele estivesse morto. Há 2 séculos surgiu a frase de Nietzsche, Deus está morto. Nós o matamos, eu e você. Falando dessa realidade de uma igreja que não evidencia que há um Deus vivo, que não faz diferença na sociedade. Que quadro, né, gente? Está deprimido aí, você? Não. Prega que só Jesus salva, mas vive como se todos estivessem salvos. Sabe aquelas mensagens que você ouve na sua vida que você nunca esquece? Tem isso você? Tem alguma que se lembra assim, há mais de 30 anos você ouviu e ela ecoa? Há mais de 30 anos eu ouvi uma mensagem lá na sede antiga. Aquilo mexeu muito comigo. Até hoje, por isso que ela ficou aqui, uma marca, um carimbo de gado assim em mim. Nós somos soteriologistas, mas vivemos como universalistas, traduzindo. Cremos que só Jesus salva, mas vivemos como se todos já estivessem salvos, porque a gente não prega o Evangelho. Eu gostei demais, isso marcou minha vida e peço a Deus que eu não viva como um universalista, todo mundo está salvo. Pressuposto da teologia liberal. Esquece que Deus lhe ordenara, a igreja, ser sal, ser luz, ser serva, e ao invés de salvar o mundo, o abandona nas mãos de Deus e se exime da sua missão. Nós, qual texto
Coríntios fala que o ministério que Deus nos deu de reconciliar todas as coisas a Deus. Esse foi o tema de um congresso, do maior congresso que houve no mundo, assim, nos tempos modernos, obviamente, lá em Cape Town. Dezenas de nações presentes e lideranças, e esse era o tema. A missão da igreja é reconciliar o universo, o mundo, todas as suas instituições e pessoas a Deus. Paulo disse isso, Paulo, Coríntios. Então, essa igreja, ela entrou no seguinte quadro, vou falar bem resumidamente aqui. Na Holanda, hoje, aproximadamente 60 mil pessoas abandonam a igreja por ano, a igreja evangélica, por ano. Dezenas de igrejas. Maravilhoso, aqueles tempos maravilhosos. E aqui eu estou falando de igreja evangélica e católica, do cristianismo como um todo. Dezenas. Viraram museus, supermercado. Está acontecendo esse ano ainda isso. Supermercado. E, se me permitem dizer, e é mesmo mais triste, mesquitas. Mesquitas de muçulmanos. Hoje a Europa é um povo não alcançado, entre aspas. Na França, na Holanda, aqueles remanescentes cristãos que estão ali, católicos e evangélicos, se juntam. 8 igrejas se juntam, porque não tem pastor. Na França tem hoje 65 igrejas, se não me engano. Dessas, 21 têm pastores. Tem 24 sem pastor atualmente. Não tem pastor para cuidar. Já está assustado? Calma. Dessas que têm pastores, 40 e poucos, agrupa 4 ou 5, um pastor que cuida delas. Então ele vai cada domingo num mês. Cada domingo ele passa em um. Esse é o quadro dessa igreja. Uma confusão enorme lá na cabeça das pessoas. O que houve? O que aconteceu? Eu participei, há alguns anos atrás, na escola de pastores, veio um pastor lá da França, ele falou a seguinte frase: nós trouxemos o evangelho para vocês, nós evangelizamos vocês, por favor, voltem para lá. Frase dele mesmo, por favor. Nós viemos pedir socorro, voltem para lá. Nós precisamos. A França não quer saber. Diz a estatística lá que demora 2 anos para um francês se converter. Ora, se essa igreja não é uma igreja que conhece o pensamento da Europa, não tem paixão, eu estou falando de Europa, mas vamos trazer para cá tudo isso, mas pensar na Europa, nossa missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E, antes de ir para essa parte final, que eu vou daqui a pouquinho, ainda não. Isso aqui que eu vou falar não é para gerar uma culpa, que faz você se sentir arrasado, mas a ideia não é essa, mas é uma culpa. A culpa é uma bênção quando a gente se arrepende e se rende ao Senhor e fala para Ele: me transforma, Senhor, em nome de Jesus, me transforma, por favor. Ela se torna neurótica e esquizofreniza a gente quando a gente não se rende ao arrependimento e não confessa, não assume a meia-culpa. E não ora diante do Senhor: Senhor, me faz ser diferente, me faz agir de um modo diferente.
A ideia é essa. O que é que a Igreja Evangélica Nacional tem construído nesse país? A nossa igreja, a Igreja Betânia, a Igreja Evangélica em Niterói, que mudanças ela tem ocasionado na nossa sociedade mesmo? Eu tenho duas visões sobre essa questão. Há quem diga que se a Igreja Evangélica Brasileira fechar as portas, a sociedade não vai sentir diferença, talvez porque vai dormir mais cedo sem o barulho que ela faz. Misericórdia. Faz diferença, que não abençoa a cidade. Não interfere em leis, não interfere em nada. Não pensa em acessibilidade para o povo, em educação. Eu quero saber da minha família, está garantido. A sociedade, ela entendeu algo terrível. O que importa é a minha família estar bem. Essa é a origem dos mega condomínios. Eu atendi um rapaz de 18 anos que nunca tinha andado de táxi ou de ônibus, de nada. Sempre com escolta. Ele morava num mega condomínio lá. Eu falei, caramba. Eu tive até medo de falar para ele, você tem que andar de ônibus. Sei lá, vai que acontece algo, eu sou o responsável. Eu chamei a família, olha, será que eu não tenho medo? Então, é uma mentalidade. Eu quero dizer o seguinte, a gente está preocupado com a família. Isso não é fé cristã. A fé cristã diz para eu me preocupar com a minha família, em primeiro lugar, mas não ficar no primeiro lugar, ir para o segundo, ir para o terceiro, ir para o quarto, espalhar esse cuidado com o mundo. Uma igreja que não muda, que não transforma. Eu tenho essa visão, eu concordo com ela, mas tem uma outra, que eu tenho medo de falar, e você se ancorar nela e continuar numa parmaceira, nós continuarmos, perdoe você, nós, e nós continuarmos felizes por causa disso que eu vou dizer, e a gente acaba não se rendendo a algo que pode ser muito, 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 muito melhor. Então, eu vou falar isso aqui agora, mas, por favor, não desdiza o que eu disse, de que a igreja não faz o que tem que fazer, não atua o que tem que atuar, e as coisas estão ruins como estão, porque nós somos corresponsáveis por isso. Entendemos bem isso? Está claro esse ponto? Mas tem um segundo lugar que eu não estou desdizendo. Cuidado que eu estou tendo aqui. Porque a frase que eu vou dizer, ela também é verdade, eu tenho que ser verdadeira. Só não está pior por causa da igreja também. Porque ainda tem um povo que ora, ainda tem um povo que atua, ainda tem um povo que evangeliza, ainda tem um povo que faz alguma coisa, que clama, que é exemplo, que está atuando na misericórdia, na oração, politicamente, juridicamente, há cristãos atuando juridicamente, há cristãos em todas as esferas, há cristão na polícia, estamos aqui na igreja policiais, há cristãos, só não está pior porque ainda algo é feito, o que eu estou dizendo que é modesto demais, é parco demais. Então, observando o caos da Europa e observando nós vamos fazer isso com a nossa leitura também, um sujeito, ele faz uma leitura do caos reinante na Europa, do início do século passado, ele era uma voz profética, então, na Alemanha, e foi morto por Hitler por isso, ele fez parte de um complô para tentar matar Hitler, ele fez parte, ele acreditava que ele era um mal terrível, e é uma situação em extremo. Ele fez parte desse complô, porque ele tinha amigos na política e tal. Só estou dizendo que isso aconteceu historicamente, ele foi descoberto. O anticristo não morreu, foi pego e ele foi morto uma semana antes de Hitler mesmo se matar, lá, Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim, a igreja, como um todo, e cada um de nós, pessoalmente, tem que assumir a responsabilidade do que está acontecendo hoje. Eu vou pedir licença a vocês para ler um texto belíssimo dele. Belíssimo, eu concluo com essa leitura. Belíssimo. Quando ele fala
justamente da meia-culpa da igreja, meia-culpa, meia-máxima culpa. A igreja assumir sua responsabilidade. E assim, são verdades, eu falo, meu Deus, eu deixei isso entrar no meu coração e peço que você faça o mesmo. Eu vou ler, está ali, pode passar. À medida que eu for lendo, Gessé, você vai acompanhando comigo e passa. É grande, tá, gente? Eu sei que não se faz muito isso assim, mas é um texto tão belo, eu quero que a igreja tenha acesso a essa relíquia maravilhosa. Leia comigo. Leia em silêncio, eu leio em voz alta e você pode acompanhar com sua alma aí. A igreja confessa não ter procedido com abertura e clareza suficiente em sua pregação do Deus único que se revelou por todos os homens em Jesus Cristo e não tolera outros deuses a seu lado. Ela confessa sua temeridade, seus desvios, suas perigosas concepções. Muitas vezes ela descurou de seu ministério de vigilância, de seu ofício de consolação. Com isso, negou muitas vezes a devida misericórdia aos marginalizados e desprezados. Calou onde devia gritar, porque o sangue de inocente clamava aos céus. Não achou a palavra certa na forma certa e ao tempo certo. Não resistiu até ao máximo à apostasia e se tornou culpada da impiedade das massas. A igreja admite ter mal usado o nome de Jesus Cristo ao envergonhar-se dele diante do mundo e não ter combatido com a necessária veemência o abuso deste nome para fins infames. Ela assistiu passivamente a acontecerem violência e injustiça sob o manto do nome de Cristo. Deixou sem réplica também o escárnio público do Santíssimo Nome, favorecendo com isso o tal escárnio. Reconhece que Deus não deixará impune aquele que, como ela, abusar assim do seu nome. A igreja se confessa culpada da perda do dia santo, do esvaziamento de seus cultos, do desprezo do descanso dominical. Ela se tornou culpada da agitação e inquietação, mas também da exploração da força de trabalho, além do dia útil, porque sua prédica de Jesus Cristo foi fraca e seu culto insípido. A igreja confessa ser culpada do desmoronamento da autoridade dos pais. Ela não se opôs ao desprezo da velhice e à idolatria da juventude, por medo de perder a juventude, e com isso o futuro, como se a juventude fosse o seu futuro. Ela não teve a coragem de proclamar a dignidade divina dos pais contra uma juventude em agitação revolucionária e fez a tentativa bem terrena de acompanhar a juventude. Desta forma, se tornou culpada da destruição de inúmeras famílias, da traição dos filhos aos seus pais, do endeusamento da juventude e, com isso, de seu abandono à apostasia de Cristo. A igreja confessa que viu o arbitrário emprego da violência brutal, o sofrimento psíquico e físico de inocentes sem número, bem como opressão, ódio e assassinato, sem erguer sua voz a seu favor, sem ter achado caminhos para socorrê-los. Ela se tornou culpada da vida dos irmãos mais fracos, indefesos de Jesus Cristo. A igreja confessa não ter achado uma palavra de orientação e auxílio sobre a dissolução de toda a ordem no relacionamento recíproco dos sexos. Ela não soube opor nada válido e vigoroso ao escárnio da castidade e à proclamação da licenciosidade sexual. Não conseguiu passar de ocasional indignação moral. Com isso, tornou-se culpada dos problemas de pureza e saúde da juventude. Não soube anunciar com a devida ênfase que o nosso corpo faz parte do corpo de Cristo. A igreja confessa que assistiu silenciosamente à expoliação e exploração dos pobres, bem como o enriquecimento e corrupção dos poderosos. A igreja confessa ter culpa para com os inúmeros cuja vida foi destruída por difamação, denúncia e desonra. Não mostrou o erro ao caluniador e abandonou assim o caluniado à sua própria sorte. A igreja confessa ter aspirado a segurança, sossego, paz, posse e honrarias, coisas a que não tinha direito, e que assim não refreou, mas estimulou a cobiça das pessoas. Por fim, a igreja confessa sua culpa em relação a todos os 10 mandamentos, e com isso, confessa sua apostasia de Cristo.
ela não testemunhou a verdade de Deus de tal forma que toda investigação da verdade, toda a ciência reconhecesse sua origem nesta verdade. Não testemunhou a justiça de Deus de forma que todo verdadeiro direito visse nela a fonte de sua própria essência. Não conseguiu tornar a providência de Deus tão digna de crédito que toda atividade econômica humana assumisse sua tarefa a partir dela. Pelo seu próprio silêncio, a Igreja se tornou culpada da perda de ação responsável, de coragem de defender uma causa e disposição de sofrer pelo que se reconheceu como certo. Tornou-se culpada pela defecção das autoridades em relação a Cristo. Não deixa, Pai, a gente viver tão aquém do que a Tua palavra e o Teu reino e a Tua vontade propõem, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. E nos ajude, nos desembarace, desate os nossos nós. Perdoa-me, ó Pai. Perdoa-me, Tua Igreja. Perdoa-nos, Senhor. Desperta-nos, ó Pai. Nós também, Senhor. Precisamos dessa ação. Por favor, Pai, tem misericórdia da Tua Igreja na Europa, na América, toda a América, do Norte, Central, do Sul, toda a Europa, todos os continentes, tem misericórdia, Pai, dessa gente que entendeu essa mensagem e abnegou tudo para que o Evangelho seja pregado e vivido. Que a igreja aqui presente, nós, Senhor, Pai, faz algo novo, Senhor, uma nova reforma, uma nova transformação, nos desembarace dos nossos apegos à vida, nos desapegue, quebranta nosso coração, nos incomode, nos faz amar ao próximo, ao reino, ao Evangelho. Pai, usa essa palavra, Pai. Usa essa palavra para nos tirar do comodismo que vivemos, das visões toscas que temos, do conformismo que nos assola, nos aprisiona. Quantos e quantos encontros nossos, Senhor, continuam sem ninguém chamado por nós, Senhor, para Te conhecer. Que tristeza nossa, ajuda-nos, Pai. Quanta desgraça nessa cidade, quanta pobreza, quanta miséria, quanta injustiça, quanto descaso, quanto sofrimento, gente que não tem pão, não tem casaco, não tem agasalho, não tem salário, não tem remédio, não tem paz, esses que tudo isso têm, não tem o principal, não tem a sobreexcelente, maravilhosa palavra de salvação. Pai, usa essa palavra, dá-nos sonhos que nos mobilizem, dá-nos uma energia e um vigor, não por força, nem na verdade por obrigação, mas um avivamento, um desejo, uma experiência da Tua presença que nos impulsiona a fazê-la estar em todos os lugares da cidade, Pai. Apartamentos, sejam apartamentos em Caraí, luxuosos, Taquatiara, seja Grota, Preventório, Cavalão, Morro dos Estados, guetos e mais guetos dessa cidade, cidades vizinhas, Maricá, São Gonçalo, Rio do Ouro.
Tira a gente, Senhor, desse conformismo de uma igreja que contempla tão bem, mas age tão mal. Não é sal, não é luz, ou não vive como sal e luz. Incomoda a mim, mas faz a gente viver isso não com culpa pesarosa, mas com alegria, a alegria de te servir, alegria em obedecer. Move algo, Pai, comigo, faz com meus irmãos, move algo, com esse grupo que está aqui. Faz algo para a gente transformar a cidade, Pai. Levar a tua alegria, o teu reino de justiça, de paz e de alegria. Eu não quero só para mim isso. Mas muda aquela igreja que está. Te louvamos porque nosso quadro não é tão terrível. É verdade, Pai, nós te louvamos, mas é terrível quando a gente, se compararmos à Europa, estamos bem, mas se compararmos a tua palavra, ao teu propósito, a tua missão, a missão odeia, a tua vontade, ao que pode ser e você quer que seja, se compararmos ao que tem que ser, estamos igualmente muito mal, Senhor. Eis aqui o teu povo te pedindo misericórdia, te pedindo perdão e te pedindo, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do teu nome, tem misericórdia do teu povo, que a tua graça seja sobre nós, a tua alegria seja sobre nós, as tuas consolações sejam sobre nós, e tu nos unja, Senhor, e sejamos abençoados para sermos bênção, que essa bênção de sermos abençoadores seja intensa, evidente em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Tem misericórdia, em nome de Jesus, e para a tua glória oramos, falamos, vivemos, respiramos, tudo para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, igreja querida, em nome de Jesus.